Vocês acreditam que minha própria filha me expulsou de um restaurante na frente dos sogros milionários só porque eu mencionei morango do amor? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu comigo na semana passada. E o que descobri depois dessa humilhação pública foi muito pior do que eu imaginava. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. Quero saber se vocês estão no trabalho, em casa ou escutando enquanto fazem alguma coisa. Meu nome é Rosângela. Tenho 54 anos. Sou viúva e sempre tive muito orgulho da minha filha Bianca. Criei ela sozinha depois que meu marido morreu quando ela tinha 15 anos. Trabalhei como faxineira, diarista, fiz de tudo para dar estudo para ela. A Bianca sempre foi estudiosa, se formou em administração e conseguiu um emprego bom numa empresa grande. Há 2 anos ela começou a namorar o Leonardo, filho de uma família muito rica aqui de São Paulo. Os pais dele são donos de várias empresas. Tem apartamento na Zona Sul, casa na praia, essas coisas de gente com muito dinheiro mesmo. No começo eu fiquei feliz, pensei, minha filha merece ser feliz e bem cuidada. Mas desde que ela começou a namorar o Léo, a Bianca mudou completamente. Ela que sempre foi carinhosa comigo, que me ligava todo dia, começou a me tratar diferente. Ficou mais distante, meio fria, sabe? Eu achava que era coisa da paixão, que quando a gente está apaixonada fica meio avoada mesmo. Aí na semana passada, ela me chamou para conhecer os pais do Léo num almoço no restaurante mais chique do shopping. Eu me arrumei toda, comprei uma roupa nova, estava ansiosa para conhecer a família do meu futuro genro. Quando cheguei lá, o Leonardo já estava com os pais dele, Dona Márcia e seu Antônio. Um casal muito elegante, bem vestido. A Bianca me apresentou de um jeito meio estranho. Estes são meus pais. Quer dizer, esta é minha mãe, Rosângela. Achei esquisito ela falar meus pais no plural, mas não dei muita importância na hora. O almoço estava indo bem, conversando sobre amenidades, quando a Dona Márcia perguntou sobre algumas tradições da nossa família. Eu, toda animada, comecei a contar sobre como meu falecido marido era romântico, que ele sempre me trazia flores e que tinha uma época que ele me chamava de morango do amor, porque eu ficava vermelha quando ele me elogiava. Foi aí que aconteceu o impensável. A Bianca ficou vermelha de raiva, bateu o punho na mesa e gritou: "Mãe, pelo amor de Deus, para com essas histórias ridículas!" O restaurante inteiro olhou para a nossa mesa. Dona Márcia e seu Antônio ficaram constrangidos. O Leonardo não sabia onde enfiar a cara. Eu fiquei em choque. Nunca, em 28 anos de vida da Bianca, ela tinha me desrespeitado assim, principalmente na frente de estranhos. Ela continuou: "Vocês podem ir embora. Eu converso com vocês depois." Como assim vocês? Era só eu ali. Saí daquele restaurante humilhada, sem entender o que tinha acontecido. Chorei o caminho todo até em casa. Mas sabe o que mais me incomodou? A reação da Bianca foi desproporcional demais. Era como se ela estivesse escondendo alguma coisa, como se tivesse medo de que eu falasse algo que não devia. E vocês não vão acreditar no que eu descobri depois. Nos dias que se seguiram após aquela humilhação no restaurante, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. A Bianca não me ligou, não mandou nenhuma mensagem pedindo desculpas. Isso era completamente fora do normal para ela. Vocês precisam entender. Minha filha sempre foi minha melhor amiga. Desde pequena, a gente conversava sobre tudo. Quando ela era adolescente e as amigas brigavam com as mães, ela sempre me dizia: "Mãe, a senhora é diferente, a gente se entende." Sempre fomos muito próximas, muito abertas uma com a outra. Depois que o pai dela morreu, nossa relação ficou ainda mais forte. Eu trabalhava muito, às vezes chegava em casa às 10 da noite, mas ela sempre me esperava acordada para a gente conversar sobre o dia. Ela me ajudava com as contas da casa, me consolava quando eu chorava de saudade do pai dela. Éramos uma dupla, sabe? Por isso que aquela explosão no restaurante me deixou tão confusa. Não fazia sentido. A Bianca que eu conhecia jamais me humilharia daquele jeito, principalmente por causa de uma história boba sobre o pai dela. Ela sempre adorou ouvir as histórias do nosso relacionamento. Ficava toda emocionada quando eu contava como ele era carinhoso comigo. Comecei a repensar os últimos 2 anos, desde que ela começou a namorar o Leonardo. As mudanças não tinham sido só de carinho, tinham sido mais profundas. Ela começou a falar diferente, usando palavras mais rebuscadas. Mudou o jeito de se vestir, começou a frequentar lugares caros.
Até o apartamento dela, ela mudou para um bairro mais nobre. Eu sempre pensei que era influência do Leonardo e da família dele, que ela estava se adaptando ao círculo social do namorado. É normal, né? Quando a gente namora alguém de uma classe social diferente, a gente meio que se adapta. Eu até achava bonito ela se esforçando para se encaixar. Mas aí comecei a lembrar de outras coisas estranhas. Tipo, sempre que eu ia visitar ela no apartamento novo e tocava o interfone, ela demorava para me atender. Uma vez ouvi ela falando ao telefone com alguém. Não posso agora, minha diarista chegou. Diarista? Pensei que ela tinha contratado alguém para limpar o apartamento. Outra vez, quando ela me apresentou para umas amigas novas do trabalho, ela foi bem superficial. Esta é a Rosângela. Não disse que eu era mãe dela. Na época, achei que ela tinha esquecido de mencionar, mas agora me caiu a ficha que pode ter sido proposital. E tinha também o fato de que ela nunca mais me convidava para conhecer os amigos dela. Antes, eu conhecia todo mundo. As amigas da faculdade, os colegas de trabalho, os namorados anteriores. Mas desde que ela começou a andar nesse círculo mais refinado, eu simplesmente desapareci da vida social dela. Foi aí que eu tomei uma decisão. Liguei para minha irmã Cleide e contei tudo o que tinha acontecido. A Cleide, que sempre foi mais esperta que eu para essas coisas, falou uma frase que não saiu mais da minha cabeça. Rosângela, será que a Bianca não está com vergonha de você? Vergonha de mim? A princípio rejeitei completamente essa ideia. Como assim vergonha? Eu sempre fui uma mãe presente, trabalhadora, honesta. Nunca dei motivo para ela ter vergonha de mim. Mas quanto mais eu pensava, mais algumas peças começavam a se encaixar. Decidi que ia descobrir o que estava acontecendo. Minha filha sempre foi transparente comigo, mas agora estava escondendo alguma coisa. E eu ia descobrir o quê? Decidi começar minha investigação de forma discreta. Eu conhecia minha filha melhor que ninguém, então sabia exatamente onde procurar pistas sobre o que estava acontecendo. Primeiro, comecei a observar as redes sociais dela. A Bianca sempre postava muito no Instagram e Facebook, mas percebi que nos últimos meses ela tinha mudado completamente o tipo de conteúdo. Antes ela postava fotos nossas juntas, das nossas saídas para comer pizza, dos nossos domingos assistindo filme em casa. Agora só tinha fotos em restaurantes caros, viagens, eventos sociais com o Leonardo e a turma dele. O que mais me chamou a atenção foi que em todas as fotos recentes não tinha nenhuma menção a mim. Nenhuma. Era como se eu não existisse na vida dela. Quando olhei as fotos mais antigas, vi que ela tinha arquivado todas as que aparecíamos juntas. Todas! Isso me deu um aperto no peito que vocês não têm ideia. Aí decidi dar uma passada no apartamento dela sem avisar, coisa que eu sempre fazia antes. Quando cheguei lá, toquei a campainha e esperei. Demorou um tempão para ela atender, e quando abriu a porta, percebi que ela ficou nervosa. Mãe, você não avisou que vinha. Eu estava arrumando aqui. Ela estava visivelmente desconfortável, olhando para os lados como se estivesse escondendo alguma coisa. Entrei e logo notei que não tinha mais nenhuma foto nossa na estante da sala. Antes tinha várias. Nossa viagem para o litoral no ano passado, minha formatura quando terminei o ensino médio aos 45 anos, a festa de 25 anos dela. Todas tinham sumido. Bianca, cadê as nossas fotos? Perguntei. Ah, mãe, eu guardei tudo num álbum. Estava fazendo uma decoração nova, mais clean, sabe? A resposta saiu meio engasgada. Mas aí aconteceu algo que me fez ter certeza de que havia algo muito errado. O telefone dela tocou, e quando ela viu quem era, ficou branca. Atendeu meio sussurrando. Oi, Léo. Não posso falar agora. Ela veio aqui? Tá, depois eu te ligo. Ela sempre falava normalmente com o Leonardo na minha frente. Por que agora estava sussurrando? E por que disse ela veio aqui, como se fosse algum problema eu estar na casa da minha própria filha? Resolvi testar uma coisa. Comecei a contar para ela sobre como a dona Cleide tinha elogiado a educação dela, como tinha dito que eu criei uma filha maravilhosa trabalhando como diarista e faxineira. A Bianca ficou visivelmente incomodada. Mãe, a senhora não precisa ficar falando do seu trabalho para todo mundo. As pessoas não precisam saber de tudo da nossa vida, né? Nossa vida? Eu estava falando da minha vida, do meu trabalho, do meu esforço para criar ela. Por que isso estava incomodando tanto? Antes de ir embora,
Usei o banheiro dela e foi aí que encontrei a primeira evidência concreta de que algo muito estranho estava acontecendo. No lixo do banheiro tinha um papel amassado. Normalmente eu não fuçaria nas coisas dela, mas meu instinto de mãe falou mais alto. Era um rascunho de uma lista, na letra dela. Histórias para não contar. Trabalho da mãe. Casa antiga. Pai caminhoneiro. Dificuldades financeiras. Escola pública. Meu coração disparou. Minha filha estava fazendo uma lista de coisas da nossa família para não contar para alguém. Ela estava escondendo propositalmente nossa história, nossas origens, nossa vida. Saí daquele apartamento com a cabeça a mil. Minha suspeita estava se confirmando. A Bianca estava mentindo sobre alguma coisa, e essas mentiras tinham a ver comigo, com nossa família, com nossa história. Mas eu ainda não sabia a extensão das mentiras que ela estava contando. Isso eu ia descobrir muito em breve, e quando descobrisse, ia ficar chocada com o tamanho da farsa que minha própria filha estava vivendo. Depois de encontrar aquela lista no lixo, eu não consegui dormir direito por dias. Minha mente ficava martelando. Que mentiras exatamente a Bianca estava contando? E para quem? Decidi ligar para minha comadre Thelma, que trabalha como recepcionista na empresa onde a Bianca é gerente administrativa. Eu precisava de informações, e a Thelma sempre soube de tudo o que acontecia naquela firma. Thelma, você tem notado a Bianca diferente no trabalho? Perguntei, tentando soar casual. Rosângela, que bom que você ligou. Eu estava querendo conversar com você sobre isso mesmo. A Bianca anda muito estranha, sabe? Ela nunca mais menciona você nas conversas. Antes ela vivia falando, minha mãe fez isso, minha mãe disse aquilo. Agora é como se você não existisse. O coração apertou, mas eu precisava saber mais. E sobre a família do namorado dela? Ela comenta alguma coisa? Ah, nossa! Ela não para de falar da família do Leonardo. Diz que os sogros são pessoas muito refinadas, que frequentam círculos sociais importantes. Mas, Rosângela, tem uma coisa estranha que ela falou semana passada. Meu estômago embrulhou. Que coisa? Ela estava conversando com umas colegas sobre o almoço de apresentação à família dele, e disse que estava nervosa porque alguns familiares dela são meio simples demais para o padrão deles. Quando perguntaram se era sobre você, ela mudou rapidamente de assunto. Familiares simples demais? Eu estava começando a entender o tamanho da humilhação que estava sendo tramada. Minha própria filha estava me descrevendo como simples demais para a família rica do namorado. Mas a Thelma não tinha terminado. E tem outra coisa, Rosângela. Ontem eu ouvi ela falando ao telefone com alguém, acho que era o Leonardo, e ela disse: Não se preocupa, amor, eu já resolvi a questão da minha família. Eles não vão mais aparecer sem avisar nos nossos eventos. Questão da minha família? Eu era um problema a ser resolvido? Senti uma raiva que nunca tinha sentido na vida. Minha filha, que eu criei com tanto amor e sacrifício, estava me tratando como se eu fosse um estorvo, um constrangimento. Decidi ir mais fundo. Liguei para a Joana, mãe da melhor amiga da Bianca da época da faculdade. Se tinha alguém que conhecia minha filha desde sempre, era a Amanda, e consequentemente a Joana sabia de tudo. Joana, você tem falado com a Amanda sobre a Bianca ultimamente? Ai, Rosângela, que situação estranha. A Amanda estava comentando comigo que a Bianca sumiu completamente. Elas eram grudadas, né? Mas desde que ela começou a namorar esse tal de Leonardo, ela cortou contato com todas as amigas antigas. Cortou contato? Por quê? Segundo a Amanda, a Bianca disse que estava entrando numa nova fase da vida e precisava se cercar de pessoas do mesmo nível social. Tom, você acredita numa coisa dessas? A Amanda ficou magoada, disse que não reconhece mais a amiga. Mesmo nível social. As palavras ecoaram na minha cabeça. Minha filha não estava apenas se adaptando ao círculo do namorado. Ela estava rejeitando ativamente tudo que fazia parte do nosso passado, incluindo as amizades verdadeiras. Foi então que tive uma ideia. Resolvi passar na frente do prédio do Leonardo para ver se conseguia mais alguma informação. Sabia o endereço porque uma vez a Bianca tinha me pedido para buscar uma bolsa que esqueceu lá. Cheguei lá por volta das 6 da tarde e fiquei esperando na praça em frente. Quando eles saíram juntos, segui de longe. Foram até um café próximo onde encontraram outro casal jovem. Consegui me sentar numa mesa próxima e ouvir parte da conversa. O que ouvi me fez tremer de raiva e tristeza ao mesmo tempo.
A Bianca estava contando sobre a família dela, dizia a moça desconhecida. Que interessante vocês terem morado na Europa quando você era criança. Europa? Nós nunca saímos nem do estado de São Paulo. O Leonardo completou. É, e o pai dela, que era empresário do ramo de transportes... Empresário do ramo de transportes? Meu marido era caminhoneiro. Ele tinha um caminhão próprio, trabalhava duro na estrada, mas nunca foi empresário de nada. Naquele momento eu entendi a dimensão das mentiras da minha filha. Ela não estava apenas omitindo nossa verdadeira história. Ela estava inventando uma vida completamente diferente, uma família fictícia que nunca existiu. E o pior, eu estava sendo apagada dessa nova versão da vida dela. Depois de ouvir aquelas mentiras descaradas no café, eu estava furiosa e decidida a descobrir até onde ia essa farsa. Minha filha havia inventado uma família completamente fictícia e eu precisava saber todos os detalhes dessa encenação. No dia seguinte, liguei para ela e disse que queria conversar pessoalmente. Ela tentou enrolar, mas eu fui firme. Bianca, preciso falar com você hoje. É importante. Quando cheguei no apartamento dela, notei que ela estava nervosa, mexendo no cabelo, evitando olhar nos meus olhos. Resolvi ir direto ao ponto. Bianca, eu soube que você anda contando para os amigos do Leonardo que seu pai era empresário e que vocês moraram na Europa. A cara dela ficou branca na hora. Ela gaguejou. Mãe, Como você soube disso? Isso não importa. O que importa é que você está mentindo sobre nossa família, sobre nossa história. Ela suspirou fundo e pela primeira vez em meses me olhou nos olhos de verdade. Mãe, você não entende. A família do Léo é muito diferente da nossa. Eles têm um padrão, uma classe social. Se eles souberem a verdade sobre nossa origem, eles vão me julgar. Que verdade, Bianca? Que eu trabalhei como diarista para te sustentar? Que seu pai era um caminhoneiro honesto que morreu trabalhando para dar o melhor para você? Que nós lutamos muito para você estudar e ter a vida que tem hoje? Exatamente. Ela explodiu. Você não percebe como isso soa para pessoas como a família do Léo? Eles frequentam clubes exclusivos, têm amigos empresários, diplomatas. A mãe dele estudou na França. E eu vou chegar lá falando que minha mãe é faxineira e meu pai era motorista de caminhão? Aquelas palavras me perfuraram como punhais. Faxineira? Motorista de caminhão? Bianca, essa faxineira que você tem tanta vergonha pagou sua faculdade lavando o banheiro dos outros. Esse motorista de caminhão que você despreza morreu de exaustão dirigindo para conseguir dinheiro para seus livros escolares. Ela começou a chorar, mas continuou. Mãe, eu sei disso. Eu sei do sacrifício de vocês. Mas eu não posso jogar meu futuro fora por causa do passado. O Léo é minha chance de ter uma vida melhor, de pertencer a um mundo diferente. E qual exatamente é a versão que você inventou da nossa família? Ela hesitou. Depois começou a falar como se estivesse recitando um roteiro decorado. Eu disse que meu pai tinha uma empresa de logística, que a gente morou na Europa quando eu era criança porque ele tinha negócios internacionais, que você se formou em pedagogia e dava aulas particulares para filhos de diplomatas, que a gente sempre teve uma vida confortável, mas vocês eram discretos com o dinheiro. Cada palavra era uma bofetada. Minha filha havia criado uma família completamente nova, apagando todos os nossos esforços, todas as nossas lutas, toda a nossa verdadeira história. E onde eu me encaixo nessa nova família que você inventou? Mãe, por favor, tenta entender. Você pode continuar fazendo parte da minha vida, mas de forma mais reservada. Nos eventos importantes da família do Léo, é melhor você não ir. Eles ainda não estão prontos para conhecer toda a nossa realidade. Toda a nossa realidade? Bianca, nossa realidade é que eu te amo mais que tudo nesse mundo e abri mão de tudo para você ter oportunidades. Nossa realidade é que você se formou porque eu trabalhei 3 turnos para pagar seus estudos. Eu sei, mãe, mas o mundo não funciona assim. As pessoas julgam pela aparência, pela origem. Se eles descobrirem a verdade, vão pensar que eu só estou com o Léo por interesse no dinheiro dele. Foi aí que a ficha caiu completamente. Bianca, você está com ele por interesse no dinheiro? Ela ficou em silêncio por um tempo longo, e quando falou, sua voz estava diferente, mais fria. Mãe, eu mereço ter uma vida boa. Eu mereço não passar dificuldade nunca mais. E se para isso eu preciso adaptar algumas coisas sobre nosso passado, então é isso que eu vou fazer.
Naquele momento eu entendi que havia perdido minha filha. A menina que eu criei, que cresceu vendo meu esforço e dedicação, havia se transformado em uma pessoa que eu não reconhecia. Uma pessoa capaz de negar a própria família por dinheiro e status social. Mas ela não fazia ideia do que eu estava disposta a fazer para mostrar a ela e a todo mundo quem realmente éramos. Nos dias seguintes àquela conversa devastadora, eu não conseguia parar de pensar em como minha filha havia se transformado numa pessoa que eu não reconhecia. Mas o que mais me doía era perceber que ela sentia vergonha genuína de mim, da nossa história, de tudo o que representávamos. Decidi investigar mais profundamente essa nova vida que ela havia construído. Lembrei que ela sempre foi descuidada com senhas. Desde criança usava a data de nascimento do pai para tudo. Resolvi dar uma olhada no Facebook dela, usando o computador que eu tinha dado de presente no ano passado. O que encontrei lá me deixou em estado de choque. Ela havia criado uma versão completamente fictícia, não apenas da nossa família, mas da própria infância dela. Tinha posts antigos onde ela falava sobre viagens em família pela Europa, aulas de piano no conservatório, verões na casa de praia dos avós. Casa de praia dos avós? Meus pais nunca tiveram nem casa própria. Moravam de aluguel a vida toda, assim como eu morei até conseguir financiar meu apartamentinho aos 40 anos. Mas o que mais me chocou foi encontrar uma conversa dela com uma amiga nova, a Fernanda, que aparentemente também fazia parte desse círculo social refinado. A conversa era de 3 semanas atrás. Fernanda, estou morrendo de medo de que descubram sobre minha família real. Você não imagina de onde eu vim. Minha mãe é uma mulher completamente sem classe. Trabalhou a vida toda como faxineira. Fala alto, usa roupas baratas, não tem educação formal. É o tipo de pessoa que fala morango do amor num restaurante chique sem perceber como soa ridículo. Morango do amor. Aquela expressão carinhosa que meu marido usava comigo, que sempre foi motivo de sorrisos entre nós, havia se tornado uma fonte de vergonha para minha filha. A conversa continuava. O pior é que ela não percebe o quanto é inadequada. Aparece no meu trabalho usando aquelas roupas de mercado popular, falando gírias. Outro dia ela foi me buscar e gritou: "Oi, minha filha", na frente dos meus colegas. Quase morri de vergonha. Gritou: "Oi, minha filha?" Eu sempre cumprimentava ela assim, desde pequena. Era nosso jeito carinhoso de nos relacionar. E agora isso era motivo de vergonha? Mas a parte que mais me destruiu foi o final da conversa. Fernanda, às vezes eu sonho que minha mãe desapareça da minha vida. Sei que é horrível dizer isso, mas seria muito mais fácil construir minha nova identidade se ela não existisse. Ela é um lembrete constante de quem eu realmente sou, e eu odeio essa pessoa. Odeio essa pessoa. Minha filha odiava quem ela realmente era, e por consequência, odiava a mim, que era a representação viva dessa origem que ela tanto desprezava. Continuei lendo e descobri mais detalhes da farsa. Ela havia contado para a família do Leonardo que eu era pedagoga aposentada, que dava aulas particulares para manter a mente ativa, que meu falecido marido havia sido empresário do ramo de transportes, e que ela herdara dele o senso de negócios e a determinação. Havia até uma história elaborada sobre como nosso padrão de vida havia mudado após a morte do pai, explicando por que agora eu morava num apartamento simples e não frequentava os mesmos lugares que eles. Minha filha não havia apenas inventado mentiras pontuais. Ela havia criado uma narrativa completa, consistente, que explicava todos os detalhes da nossa vida de forma a não comprometer a nova imagem que ela queria projetar. O mais impressionante era a frieza com que ela planejava tudo. Tinha até anotações sobre como me treinar, para caso eu precisasse aparecer em algum evento importante. Ensinar mãe a falar mais baixo, comprar roupas mais adequadas para ela, inventar cursos que ela teria feito para justificar conhecimento sobre educação. Eu estava sendo transformada num personagem, numa atriz que teria que representar uma versão fake de mim mesma para servir às ambições sociais da minha própria filha. Mas o que ela não sabia é que essa faxineira sem classe que ela tanto desprezava estava prestes a mostrar para todo mundo quem realmente mandava nessa história. Depois de descobrir toda a extensão das mentiras da Bianca, eu precisava entender como a família do Leonardo havia comprado essa história toda. Decidi fazer uma investigação mais ousada, descobrir o que exatamente eles sabiam sobre mim. Lembrei que a Bianca havia mencionado que Dona Márcia frequentava um salão de beleza chique no mesmo shopping onde havíamos almoçado.
Resolvi dar uma passada lá, fingindo interesse nos serviços, para ver se conseguia alguma informação. Chegando no salão, que era realmente muito elegante, fingi estar interessada em fazer as unhas. Enquanto esperava, puxei conversa com a recepcionista sobre os clientes famosos que frequentavam o lugar. Ah, a dona Márcia Silveira é uma das nossas clientes VIPs, disse a menina. Ela sempre vem acompanhada da futura nora, uma moça muito educada. Elas ficam aqui horas conversando sobre os preparativos do casamento. Casamento? A Bianca não havia me contado que estava noiva. Nossa, que interessante. E a família da noiva também frequenta aqui? A Bianca até comentou sobre trazer a mãe dela uma vez, mas disse que a mãe é muito reservada, que não gosta muito desses ambientes mais sofisticados. Segundo ela, a mãe dela é do tipo intelectual, sabe? Foi professora universitária por muitos anos, mas é bem discreta, prefere ficar em casa lendo. Professora universitária? A mentira havia evoluído. Agora eu não era mais apenas pedagoga aposentada, mas professora universitária. Consegui descobrir mais detalhes quando a manicure começou a fazer minhas unhas. Aparentemente, todo o salão conhecia a história da família da Bianca. A moça teve uma educação primorosa. O pai dela tinha uma empresa de importação e exportação, família tradicional de São Paulo. A tragédia foi quando ele morreu jovem. Aí a mãe dela se dedicou totalmente aos estudos e à educação da filha. Empresa de importação e exportação, família tradicional de São Paulo. Minha filha havia transformado meu falecido marido caminhoneiro numa espécie de empresário internacional. Mas o choque maior veio quando a manicure continuou. A dona Márcia sempre comenta como fica impressionada com a educação da Bianca. Diz que é raro encontrar pessoas da geração nova com tanta classe natural. E a história da família é linda, né? Mesmo depois da tragédia, mantiveram a dignidade, a discrição. Foi aí que entendi a estratégia completa da minha filha. Ela não havia apenas inventado mentiras sobre nossa origem. Ela havia criado uma narrativa de família tradicional empobrecida. Uma família que tinha tido dinheiro, perdeu por tragédia, mas manteve a classe e a educação refinada. Isso explicava por que eu morava num apartamento simples, por que não frequentava os mesmos lugares que eles, por que era discreta e reservada. Na versão da Bianca, essas eram características de uma família nobre, que passava por dificuldades temporárias, não de uma família humilde que sempre foi humilde. Saí do salão com a cabeça fervendo. Minha filha não apenas mentia, ela havia criado uma campanha publicitária completa sobre nossa família. E, aparentemente, toda a família do Leonardo havia comprado a história. Mas aí veio a descoberta que mudou tudo. Quando cheguei em casa, tinha uma ligação perdida da Bianca. Liguei de volta e ela atendeu meio sussurrando. Mãe, preciso te contar uma coisa importante. O Léo me pediu em casamento oficialmente ontem. A cerimônia vai ser em dezembro, no clube da família dele. Parabéns, filha. Respondi, tentando soar normal. Mãe, sobre o casamento, eu preciso te pedir uma coisa. Vai ser um evento muito formal, com mais de 200 convidados. Pessoas importantes, empresários, políticos. Eu preparei uma história sobre você para caso alguém pergunte... Que história? Você vai estar lá como a mãe pedagoga aposentada, discreta, que se dedicou aos estudos após a morte do papai. Se alguém perguntar sobre sua formação, você estudou pedagogia na PUC e depois fez especialização em educação especial. Tá bom? Especialização em educação especial? Agora eu tinha até pós-graduação na biografia fictícia. E mãe, por favor, vamos escolher sua roupa juntas. Precisa ser algo mais adequado para o ambiente, sabe? Naquele momento entendi que minha filha queria que eu fosse ao casamento dela representando uma personagem. Eu teria que mentir sobre minha vida inteira, negar minha verdadeira história, fingir ser alguém que nunca fui. Mas ela não fazia ideia de que eu já sabia de todas as mentiras que ela havia contado, e muito menos imaginava o que eu estava planejando fazer no dia do casamento dela. A guerra havia começado, e eu estava preparada para vencer. Depois de descobrir que minha filha queria que eu representasse uma personagem no próprio casamento dela, tomei uma decisão. Ia confrontá-la diretamente sobre todas as mentiras que descobri. Marquei um almoço com ela numa lanchonete simples perto da minha casa, bem longe do mundo sofisticado que ela agora frequentava. Quando ela chegou, já percebi o desconforto no rosto dela. Olhava ao redor como se tivesse medo de ser vista naquele ambiente inadequado. Bianca, precisamos conversar sério.
Eu sei de todas as mentiras que você contou para a família do Leonardo. Ela ficou pálida na hora. Mãe, do que você está falando? Professora universitária? Empresa de importação e exportação? Família tradicional de São Paulo? Você transformou nossa vida inteira numa novela. Ela suspirou fundo e pela primeira vez assumiu tudo. Mãe, eu precisava fazer isso. Você não entende a pressão que é namorar alguém desse nível social. Eles têm expectativas, padrões. Padrões? Bianca, você está envergonhada da mulher que te criou, te educou, trabalhou 3 turnos para você ter oportunidades. Foi aí que ela mostrou sua verdadeira face. Mãe, para com esse discurso vitimista. Eu agradeço tudo que você fez, mas isso não significa que eu tenha que carregar esse fardo para o resto da vida. Fardo. Ela me chamou de fardo. Olha, eu tenho uma proposta para você. Ela continuou com uma frieza que me arrepiou. Eu vou te dar 50.000 barriles para você se mudar para outro estado. Você pode começar uma vida nova, longe daqui, e eu posso viver minha vida sem complicações. 50.000 reais para eu desaparecer da vida da minha própria filha. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me oferecendo dinheiro para eu sumir da sua vida? Mãe, pensa bem. Com esse dinheiro você pode comprar uma casinha no interior, viver tranquila. Você sempre reclamou de São Paulo mesmo, disse que queria um lugar mais calmo. É uma oportunidade para nós duas sermos felizes. E se eu não aceitar? O olhar dela mudou completamente. Ficou frio, calculista. Mãe, eu espero que você aceite. Seria muito triste se você decidisse complicar minha nova vida. Pessoas podem se magoar quando alguém tenta destruir sonhos alheios. Aquilo foi uma ameaça clara. Minha própria filha estava me ameaçando. Bianca, você está me ameaçando? Estou te oferecendo uma saída digna. O Leonardo e a família dele têm muita influência nesta cidade. Seria uma pena se você fosse vista como uma pessoa problemática, que tenta prejudicar a felicidade da própria filha por ciúme ou inveja. Naquele momento, entendi que minha filha não havia apenas mudado. Ela havia se tornado uma pessoa perigosa, manipuladora, capaz de qualquer coisa para proteger a vida fictícia que havia construído. Você tem até o final da semana para decidir, mãe. Depois disso, eu não posso garantir que as coisas continuem amigáveis entre nós. Ela se levantou para sair, mas eu a segurei pelo braço. Bianca, você tem certeza de que quer fazer isso? Porque se você escolher esse caminho, não vai ter volta. Mãe, eu já escolhi meu caminho há muito tempo. Agora você precisa escolher o seu. Depois que ela saiu, fiquei sentada naquela lanchonete por mais de 1 hora, processando o que havia acontecido. Minha filha havia me oferecido dinheiro para desaparecer da vida dela e me ameaçado caso eu me recusasse. Mas ela cometeu um erro crucial. Subestimou a mãe que a criou. Aquela faxineira sem classe, que ela tanto desprezava, havia aprendido muito sobre sobrevivência, estratégia e determinação em 54 anos de vida. Naquela noite, comecei a planejar minha contraofensiva. Se ela queria guerra, teria guerra. Mas seria uma guerra onde eu ditaria as regras, no meu campo de batalha, usando as próprias armas dela contra ela. A Bianca pensava que eu era um obstáculo fácil de remover. Ela estava prestes a descobrir que havia mexido com a pessoa errada. E o campo de batalha escolhido seria o casamento dela, na frente de todos os 200 convidados importantes que ela tanto queria impressionar. Depois daquela ameaça velada da Bianca, eu sabia que precisava agir rápido e de forma inteligente. Ela havia me dado 1 semana para decidir, mas eu já tinha certeza do que ia fazer. Não ia aceitar o dinheiro sujo dela, e muito menos ia desaparecer da vida da minha própria filha. Comecei a coletar evidências de todas as mentiras que ela havia contado. Primeiro, fotografei todas as conversas que encontrei no Facebook dela. Depois, gravei secretamente nossa última conversa na lanchonete usando o celular. Ela tinha me ameaçado, oferecido suborno, e eu tinha tudo registrado. Mas eu precisava de mais. Resolvi procurar a Amanda, ex-melhor amiga da Bianca, que havia sido descartada quando minha filha decidiu elevar seu nível social. Marquei um café com ela e contei tudo o que estava acontecendo. Rosângela, eu não acredito nisso. A Bianca que eu conhecia jamais faria uma coisa dessas, disse Amanda, visivelmente chocada. Mas faz sentido com as mudanças que percebi nela. Nos últimos encontros, antes de ela me cortar, ela vivia falando mal da própria origem. Amanda,
Você teria alguma prova das mentiras que ela contou? Alguma coisa registrada? Tenho. Ela mandou mensagens no WhatsApp contando sobre as viagens em família pela Europa e sobre como o pai dela era empresário. Tenho prints de tudo porque na época achei estranho, já que ela sempre me contou uma história completamente diferente. Amanda me mostrou as mensagens. Era ouro puro. Minha filha havia contado para diferentes pessoas versões diferentes da mesma mentira, e agora eu tinha evidências de todas elas. Mas aí veio a descoberta mais chocante. Amanda me contou que a Bianca havia inventado que eu tinha problemas mentais para justificar meu afastamento da vida social dela. Ela disse que você estava passando por uma fase difícil, meio depressiva, e que por isso preferia ficar isolada. Falou que você tinha desenvolvido uma obsessão por ela e que às vezes ficava inadequada em público. Problemas mentais. Minha filha estava espalhando que eu era doente mental para justificar por que eu não aparecia nos eventos importantes da vida dela. Foi aí que decidi ir atrás da informação mais valiosa. Descobrir exatamente o que a família do Leonardo sabia sobre mim. Liguei para a Thelma do trabalho da Bianca e pedi uma informação crucial. Thelma, você conhece alguém que trabalhe no escritório da família do Leonardo? Preciso de uma informação importante. Conheço sim. Minha prima Carla trabalha como secretária no escritório do pai dele. Por quê? Expliquei a situação para a Thelma, que ficou indignada. Ela ligou na hora para a prima e conseguiu informações que me deixaram furiosa. Segundo a Carla, a família do Leonardo realmente acreditava em toda a história inventada pela Bianca. Mas mais que isso, eles tinham pena de mim. Achavam que eu era uma coitadinha, que estava passando por problemas psicológicos após a morte do marido. Rosângela, segundo minha prima, eles até conversaram sobre ajudar você financeiramente, porque a Bianca disse que você estava com dificuldades. Eles pensam que você é uma viúva instável que vive de favor no apartamento da filha. Vive de favor. Minha filha havia contado que eu morava de favor com ela, quando na verdade o apartamento era meu, quitado com meu suor. Mas o pior ainda estava por vir. A Carla contou que havia uma reunião marcada para a semana seguinte entre a família do Leonardo e alguns especialistas para discutir como lidar com a situação da mãe da noiva durante o casamento. Especialistas. Eles estavam planejando como me controlar durante o casamento da minha própria filha. Naquele momento, toda a minha raiva se transformou em determinação gelada. Minha filha não havia apenas me traído. Ela havia construído uma conspiração inteira para me humilhar e me controlar. Mas ela esqueceu de uma coisa muito importante. Eu conhecia a verdade. E no dia do casamento dela, na frente de todos aqueles convidados importantes, a verdade ia finalmente aparecer. Comecei a preparar minha vingança. E seria uma vingança tão perfeita que ela jamais conseguiria se recuperar do vexame que ia passar. Faltavam 2 semanas para o casamento e eu estava preparando o golpe final. Tinha todas as evidências organizadas. Prints das conversas, gravações, testemunhas e, principalmente, a verdade completa sobre nossa família. Mas primeiro, precisava neutralizar a estratégia que eles estavam planejando para me controlar durante a cerimônia. Através da Carla, descobri que a família do Leonardo havia contratado uma acompanhante terapêutica para ficar do meu lado durante o evento, fingindo ser uma convidada comum. Eles realmente achavam que eu era uma doente mental descontrolada. Decidi fazer uma jogada ousada. Liguei diretamente para Dona Márcia, me apresentando como a professora universitária aposentada, mãe da Bianca. Usei toda a educação que minha filha dizia que eu não tinha. Dona Márcia, sou Rosângela, mãe da Bianca. Gostaria de conversar com a senhora sobre algumas questões importantes antes do casamento. Ela ficou surpresa, mas aceitou me receber em casa no dia seguinte. Quando cheguei na mansão do Silveira, me vesti com minha melhor roupa e me comportei como a pedagoga refinada que minha filha havia inventado. Dona Márcia me recebeu com simpatia, mas percebi um certo constrangimento. Rosângela, que bom conhecê-la melhor. A Bianca sempre fala tanto da senhora. Imagino que sim. E imagino também que ela tenha compartilhado algumas preocupações sobre meu estado emocional. Ela ficou visivelmente desconfortável. Bem, sabemos que a senhora passou por momentos difíceis após a perda do seu marido. Dona Márcia, posso ser franca com a senhora? Minha filha contou algumas inverdades sobre mim e sobre nossa família, e chegou ao meu conhecimento que vocês estão preocupados com o meu comportamento durante o casamento. Ela tentou negar,
Mas eu continuei. Sei sobre a acompanhante terapêutica que contrataram. Sei que acham que sou instável, mas preciso que a senhora saiba que não sou nada do que minha filha disse que eu sou. Foi então que mostrei a ela uma pequena parte das evidências que tinha coletado. Os prints das mensagens onde a Bianca inventava histórias diferentes sobre nossa família para pessoas diferentes. Dona Márcia, minha filha criou uma fantasia sobre nossa origem. Nós nunca moramos na Europa. Meu marido nunca foi empresário de importação. Eu nunca fui professora universitária. E, principalmente, eu não tenho problemas mentais. O rosto dela foi mudando conforme ela lia as evidências. Mas por que ela mentiria sobre isso? Porque ela tem vergonha de nossas origens humildes. Ela prefere viver uma mentira a assumir que veio de uma família trabalhadora. Dona Márcia ficou em silêncio por um longo tempo. Depois perguntou: "O que a senhora pretende fazer com essas informações?" "Por enquanto, nada. Vim aqui apenas para que a senhora soubesse que não sou a pessoa instável que minha filha descreveu. Não preciso de acompanhante terapêutica. Não vou fazer escândalo. Não sou um problema a ser controlado." E sobre as mentiras da Bianca? Isso é uma questão entre mãe e filha. Mas achei justo avisar que vocês estão sendo enganados. Quando saí de lá, percebi que havia plantado a semente da dúvida na mente da futura sogra da Bianca. Agora ela questionaria tudo que minha filha havia contado. No dia seguinte, a Bianca me ligou furiosa. "Mãe, o que você foi fazer na casa da Márcia?" "Fui me apresentar adequadamente, já que parece que ela tinha uma impressão errada sobre mim." "Que impressão errada? O que você disse para ela?" "Apenas a verdade, filha. Que não sou doente mental e não preciso de babá no seu casamento." Houve um silêncio longo. Depois ela disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes: "Mãe, você não sabe no que está se metendo. Existem formas de uma pessoa ser internada quando representa perigo para si mesma e para outros." "Internada? Minha filha estava ameaçando me internar num hospício? Bianca, você está me ameaçando de internação?" "Estou dizendo que pessoas com comportamento obsessivo e paranoico às vezes precisam de ajuda profissional. E eu tenho amigos médicos que poderiam atestar isso se necessário." Naquele momento entendi que minha filha havia se tornado um monstro capaz de qualquer coisa. Mas ela não sabia que eu havia gravado essa conversa também. Agora eu tinha evidências de chantagem, suborno, ameaças de internação forçada e todas as mentiras que ela havia espalhado. O casamento seria em uma semana e eu estava pronta para a batalha final. O dia do casamento chegou. A cerimônia seria no clube mais exclusivo da cidade, com 200 convidados da alta sociedade paulistana. Eu me arrumei impecavelmente, terninho elegante, cabelo bem feito, postura de uma verdadeira professora universitária. A Bianca ficou surpresa quando me viu. "Mãe, você está elegante." "Claro, filha. Não ia decepcionar sua família inventada, né?" Ela fingiu não entender, mas eu vi o nervosismo nos olhos dela. A cerimônia correu normal. Eu me comportei como a perfeita pedagoga aposentada, cumprimentando os convidados com educação, falando baixo, sendo discreta. Vários convidados vieram conversar comigo, elogiando a educação da Bianca e perguntando sobre nossa vida acadêmica. Eu respondia tudo certinho, seguindo o roteiro fictício que ela havia criado. Sim, trabalhei muitos anos com educação especial. Realmente, meu falecido marido tinha uma visão muito moderna dos negócios. A Europa nos ensinou muito sobre cultura. Mas quando chegou a hora dos discursos, eu me levantei e pedi a palavra. "Gostaria de falar sobre minha filha", anunciei ao microfone. Dona Márcia sorriu encorajadoramente. A Bianca ficou tensa, mas não podia me impedir sem causar escândalo. "Eu criei a Bianca sozinha após ficar viúva muito jovem, e quero contar para vocês exatamente como foi essa criação, porque tenho muito orgulho da nossa história." Comecei devagar, contando nossa verdadeira história. Meu marido era caminhoneiro, um homem honesto que morreu na estrada trabalhando para sustentar nossa família. Após sua morte, precisei trabalhar como diarista e faxineira para pagar os estudos da Bianca. Vi o desespero no rosto da minha filha, mas continuei. Acordava às 5 da manhã para limpar escritórios, corria para casa preparar o almoço dela, depois ia para outras casas fazer faxina. Trabalhava 3 turnos para que ela pudesse estudar numa escola particular. Os convidados começaram a murmurar. Dona Márcia estava pálida. Minha filha sempre teve vergonha dessas origens humildes.
Por isso inventou que éramos uma família tradicional empobrecida, que eu era professora universitária, que moramos na Europa, que o pai dela era empresário. Agora o burburinho era intenso. Mostrei meu celular. Tenho aqui prints de todas as mentiras que ela contou, inclusive a conversa onde ela diz que eu sou uma faxineira sem classe, que ela gostaria que desaparecesse da vida dela. A Bianca tentou se aproximar, mas continuei. Semana passada, ela me ofereceu 50 mil reais para eu me mudar para outro estado e sumir da vida dela. Quando recusei, me ameaçou de internação forçada. Tenho tudo gravado. Coloquei o áudio para tocar. A voz da Bianca ecoou pelo salão. Pessoas com comportamento obsessivo e paranoico às vezes precisam de ajuda profissional. O silêncio era sepulcral. Leonardo estava em choque. Dona Márcia chorava. Os convidados sussurravam horrorizados. Mas sabem o que é mais triste? Eu fiz tudo isso por amor. Abri mão de tudo para que ela tivesse oportunidades, e ela transformou meu sacrifício em vergonha, meu amor em constrangimento. A Bianca finalmente explodiu. Mãe, para! Você está destruindo tudo! Não, filha. Quem destruiu tudo foi você, quando decidiu que nossa família não era boa o suficiente para sua nova vida. Leonardo se levantou e saiu do salão. Dona Márcia o seguiu. Metade dos convidados começou a se retirar. A Bianca desmoronou, chorando desesperadamente. Por que você fez isso comigo? Ela gritou. Porque você tentou me apagar da sua vida. Porque me ofereceu dinheiro para desaparecer. Porque tentou me pintar como louca para justificar sua vergonha de mim. Nos dias seguintes, o casamento foi cancelado. Leonardo rompeu o noivado, descobrindo que não conhecia realmente a mulher com quem ia se casar. A Bianca perdeu o emprego por mentir no currículo sobre sua formação familiar. 3 meses depois, ela apareceu na minha porta, humilde, quebrada. Mãe, me perdoa, eu perdi tudo. Olhei para ela com o coração apertado, mas firme. Bianca, você não perdeu tudo por minha causa. Você perdeu tudo porque escolheu a mentira ao invés da verdade, a vergonha ao invés do orgulho, o dinheiro ao invés do amor. Hoje, 1 ano depois, estamos reconstruindo nossa relação. Ela aprendeu que não há riqueza maior que uma família verdadeira, e que nenhuma mentira vale mais que a dignidade de quem nos ama incondicionalmente. Essa foi minha vingança. Mostrar que a verdade sempre vence, e que uma mãe jamais deve ser subestimada.